pessoal, eu sou a Marília Veríssimo, do time da Valetec Capital. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mulheres no Corporate Venture Capital, um podcast feito para mulheres que lideram e inovam no ecossistema de investimento em startups. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial. São os principais aspectos jurídicos que todo analista de VC e CVC precisa saber na execução de um deal. E para me acompanhar hoje, eu tenho aqui a Ana Lívia. Oi, pessoal. E a Gabriela Schirmer, que é sócia fundadora da PSS Advogados e especialista em direitos no Venture Capital. Gabi, bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o convite, estou super feliz e ansiosa para essa nossa conversa. A gente também. E Gabi, antes da gente começar, conta um pouquinho sobre você, a sua trajetória. Como que você chegou até o direito e o que você faz hoje aqui com a gente? Bom, então, eu cheguei no direito sem muita definição ainda do que eu queria, mas logo no início da faculdade eu já entendi que eu gostava de negociação, eu gostava de acordo, eu gostava de um ponto de convergência e não de litígio, né, que é uma parte também bem preponderante no direito. Quando eu saí da faculdade eu fiz especialização na GV em direito empresarial e aí ficou realmente bastante claro que era a profissão que eu queria seguir, né, a especialidade em empresarial. E a partir daí eu comecei a trabalhar num escritório, que foi onde eu conheci a Carol, minha sócia, que era a fundadora desse escritório, mas ela não concordava com algumas questões de gestão, de modo de trabalho, que eu também não concordava. Então, em determinado ponto, a gente acabou se desvinculando desse escritório e abrindo o nosso próprio escritório, né, porque o PSS pra gente é quase que um MVP, assim. A gente queria realmente testar se um ambiente de negócio, um ambiente pro-business, que tem uma seriedade, que trabalha muito com corporativo, precisa ser, assim, pesado. Às vezes a gente vê uma carga um pouco pesada demais, o estresse faz parte, mas será que precisa tanto? E hoje a gente está aí, março do ano que vem a gente fecha 5 anos. Eu, Gabriela, assim, pessoalmente, porque a Carol muito mais, mas eu tenho cerca de 500 milhões transacionados, meio bi, então acho que tá dando certo. Super certo, e uma super parceria também com a gente, né? Sim. E Gabi, então vamos começar do começo, assim, né? Porque às vezes a gente acha que uma boa análise é o que define realmente o sucesso de um deal, mas pouco se fala sobre a fase de negociação. E aí, certamente negociar é difícil, acho que ninguém gosta de negociar, assim, é um momento de muito estresse também, mas existem alguns desafios que são comuns, eu imagino, entre os investidores e entre as startups que eles acabam enfrentando. Quais são esses principais desafios na sua visão? Não, com certeza. Nós entramos no mundo perfeito, né, porque às vezes, infelizmente, a gente entra um pouco tarde demais. Mas quando a gente entra na negociação para falar sobre o term sheet, né, que é o primeiro passo da negociação, já teve um namoro ali, então já foi feita uma análise, vocês já têm os dados suficientes para saber que querem investir, da mesma forma o empreendedor quer ter aquele investidor junto, e a gente senta para falar sobre como é que vai ser esse casamento, né. A gente costuma falar no escritório num tom de brincadeira, mas que no fim do dia é muito verdade, que no direito tem 3 documentos que eles costumam dar dor de barriga, que é pré-nupcial, testamento e acordo de sócios, que não deixa de ser o que a gente está falando aqui, porque desde um term sheet a gente vai falar de governança, de poder, de veto, enfim, vários pontos que dão uma dorzinha de barriga, mas que são essenciais para o sucesso da relação a longo prazo. Total. Gabi, pegando um gancho agora que você mencionou o term sheet, enquanto você fez esse paralelo do namoro, fase de namoro, eu penso que o term sheet pode ser o primeiro compromisso sério, então pode ser a fase de noivado. Não sei se vocês têm essa analogia aí no meio jurídico, mas a gente enxerga como o primeiro compromisso que o investidor vai firmar com a startup, né, e é o documento que vai ditar as regras gerais do jogo. Então, para contextualizar, primeiro você pode explicar para o público, para o pessoal mais leigo. Primeiro, então, para a gente dar um contexto, você pode explicar para leigos o que é um term sheet? Claro que sim. Isso está perfeito, é isso mesmo. A coisa está começando a ficar séria, então tem que
né, deixar algumas coisas claras, algumas regras têm que ser colocadas na mesa, né? Justamente é o primeiro momento onde tanto o investidor quanto a investida vai entender se faz sentido, né? Aquilo ali para a sua visão. E o term sheet é o quê? Ele é um documento preliminar, onde a gente vai colocar as bases do que as duas partes entendem da negociação. É importante dizer que o term sheet ele é um documento que tem muita relevância. Às vezes a gente vê que as pessoas tratam como se fosse um documento que, se der certo a negociação e avançar, tudo vai ser revisto em contrato. Na verdade, não é o que acontece, né? Claro que as coisas podem ser revistas se ambas as partes quiserem. Tudo pode ser modificado a qualquer tempo, inclusive pós-contrato. Mas, ali a gente vai organizar as bases principais das negociações, os pontos mais importantes, tanto que tem elementos, a gente trabalhando, por exemplo, para os fundos, tem elementos mínimos que a gente não abre mão de ter, já pensando em proteção, da mesma forma pela investida. Então, é um documento inicial, mas extremamente relevante e tem uma importância bem grande, assim, ele tem uma vinculação bem importante entre as partes. Perfeito. A gente vê que, por mais que não seja um documento vinculante, tem alguns pilares que, se você não está numa linha da forma correta, você acaba despendendo energia e recursos à toa, né? Porque as partes já estavam desalinhadas desde o começo, a gente podia ter resolvido isso de uma forma mais eficiente. Mas perfeito. Agora, pensando no documento em si, no formato do term sheet, a gente vê que gestoras tradicionais de VC seguem normalmente um padrão de cláusulas, né? Enfim, formato do documento. Você acha que, quando a gente fala de CVC, esse documento difere muito? Sim. Em geral, sim. Falando de Brasil, talvez mais ainda. O VC, ele tem, por natureza, né, maior apetite a risco. E, então, as cláusulas de governança, as cláusulas de apetite de risco do próprio investimento, do valor investido, elas tendem a ser bem mais flexíveis. Só que o que é bem mais flexível traz menos segurança jurídica ou até de retorno monetário para quem está investindo, né? E aí o que acontece, pelo menos o que a gente vê muito claro na prática aqui no Brasil, é que as corporações, elas têm um apetite a risco bem baixo. Então, isso eu acho que até tem sido um processo educacional nosso, assim, né, de chegar num meio termo, porque, claro, é natural que uma corporação queira maior proteção, e em certos aspectos tem que ter mesmo, mas é difícil quando a gente vê que quase que descaracteriza o tipo do investimento, que continua sendo investimento de risco, né? Continua sendo venture capital. Mas então, na prática, sim, os documentos tendem a ser bem diferentes. A gente tem uma governança muito maior quando a gente está falando de um CVC. Certamente no CVC você vai ter, sim, no deal, momentos em que você vai ter cláusulas comerciais, provavelmente. Só que aí, normalmente, a gente faz um contrato comercial atrelado. E aí foi realmente um processo de education, né? Então, de educação, realmente, junto com essas corporações, para elas irem entendendo onde que tinha cada momento, né? Do namoro, do noivado, do casamento, enfim, em que momento que a gente ia trabalhando essas questões comerciais e, eventualmente, até uma exclusividade se coubesse ali nessa negociação em específico, né? Super concordo. E a gente vê muito também um olhar talvez muito M&A das corporações, né? E é muito importante esse processo, e aí principalmente de players como vocês, né? De fazer esse processo de educação mesmo. Porque, por natureza, não faz sentido ser a mesma estratégia de M&A dentro de uma corporação. E a gente vê muitas vezes que acabam usando o time de M&A, e muitas vezes por isso que o CVC não dá certo numa primeira tentativa, né? Porque a startup tem todo um conceito, tem toda uma mentalidade, e a maioria dos founders, a maioria das startups não vai querer esse tipo de controle, digamos assim. Uhum. E eu, Gabriela, costumo falar particularmente que, principalmente os melhores, porque os melhores, eles não vão querer, né? E são os que a gente está atrás. Então, é muito importante, sim, ter esse jogo de cintura, mas eu acho que é muito aprendizado. Com certeza, com certeza. É muito legal, porque assim, muitas vezes M&A pode ser até uma saída, né, de um eventual investimento, mas
normalmente a gente acaba não pensando que esse é o principal objetivo, né? O CVC ele tem que trazer tanto o retorno estratégico quanto o retorno financeiro, mas o estratégico é o que fala mais alto nessas horas. E se for uma estratégia de saída lá no final, futuro, né? Exato. O problema é engessar muito. Começar a colocar agora, né? Exato. Exato. Legal. Agora, para a gente dar alguns exemplos, né, nesse tipo de situação. Gabi, o que, na sua opinião, em um term sheet não pode faltar na visão de um investidor? E também, agora, com essa discussão, até pensei em estender um pouco a pergunta. O que você acha que a gente não precisa abordar num term sheet? Talvez que não vale a pena já deixar alguma coisa amarrada, que pode ser discutido, enfim, no futuro, nos documentos definitivos, ou fica em aberto. Tá. Então, vamos lá. Algumas cláusulas que eu acho que sim, são essenciais. Começando pelo básico, que é valuation e participação, né? Então, o que isso representa, esse valuation, que vocês aí com certeza sabem melhor do que eu, que é um dos pontos de embate mais clássicos, né? E que travam bastante, e é normal, né? A nossa empresa é o nosso bebê, né? A gente sempre acha que é o nosso filho mais lindo do mundo. Então isso faz parte do jogo. Sabe que tem uma cláusula que eu acho que, para mim, ela sempre foi essencial, né, no nosso trabalho, mas hoje em dia eu tenho visto ela mais importante ainda, que é a cláusula de destinação dos recursos. Por quê? Porque a gente passou por uma fase de muita abundância de recurso e depois de redução. Consequentemente, a gente viu muita startup com problemas financeiros. E várias tentando usar o valor, né, um possível investimento para alocar em locais que não fazem sentido para um investidor. Pagamento de dívida, enfim, e tudo certo, estando acordado com o investidor. Mas por isso que é importante que já esteja definido ali, pelo menos uma base. Vai para marketing, P&D, enfim, o que quer que seja, mas que as partes estejam alinhadas nisso. Pensando em cláusulas essenciais para um investidor também, acho que não tem como abrir mão de antidiluição, né? Que é quando, eventualmente, se houver um down round, a gente mantém a participação, então não prejudica aquele investidor. Uma put, com certeza, que é a put option, né? Que a qualquer tempo o investidor, um valor simbólico, pode sair do deal, né? Do investimento, na verdade. Isso é super importante, principalmente quando a gente fala de reputação, né? De problemas reputacionais, que a gente também já passou por alguns, e que, às vezes, assim, é literalmente o botão de ejetar. A corporação tem que deixar de estar atrelada àquela startup de um dia para o outro, e é o que importa, muito mais que eventual perda de dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Liquidation preference, que também é um grande ponto de debate. Acho que aqui a gente tem bastante para aprimorar ainda. Eu vejo bastante... Enfim, as discussões são bem problemáticas em liquidation preference, porque todo mundo quer preferência, e se todo mundo tem preferência, ninguém tem preferência. E stock option plan, se pretendem ou não ter um SOP. Lock-up dos fundadores, super importante também, super importante, porque quando não é definido, depois a gente começa a delinear o contrato, e às vezes é deal breaker, porque o founder não quer ficar, e é interessante. Eu já tive um caso que não estava no term sheet, e o investidor estava com muita dificuldade, porque para ele era uma coisa meio óbvia, mas o óbvio tem que ser dito, e para o advogado ele está no papel assinado. Só ser dito. E confirma reconhecida no cartório. Exato. E os direitos de governança, com certeza, assim, né? Que aí também é um ponto bem crítico. Por quê? Porque a gente está falando da ingerência direta do investidor no dia a dia da empresa. Mas, olhando para o lado do investidor, alguns básicos a gente, assim, considera essenciais. Então, você falou o que é dispensável. Eu vou te dizer que eu até não consigo pensar, porque o term sheet, ele é muito sucinto, geralmente, né? Então, aí a gente tem tag along, que é super importante também. Drag é uma coisa que, às vezes tem, às vezes não tem, mas ele é um documento sucinto. E aí vai ter confidencialidade, às vezes tem a exclusividade na negociação. E cláusula de não concorrência e não competição
na minha visão, é muito importante que já esteja ali, tá? Porque a depender, e aí assim, né, meninas? Depende muito da estratégia de quem está investindo. Também é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, é quando o investidor quer todos os direitos do mundo e às vezes ele nem sabe o porquê, né? Às vezes você precisa de uma condição comercial mesmo ali já. Sim. Tipo, eu fiz essa análise e para mim faz sentido essa negociação inteira se eu tivesse benefício comercial, senão nada faz sentido. Sim. Mas tem alguns, assim, que falta um pouco de estratégia, eu acho, sabe? Nesse sentido que é tipo, manda pro advogado, ó, eu quero todos os direitos do mundo, eu quero tudo mais seguro possível, sem pensar estrategicamente, porque numa negociação, a base da negociação é que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Ou seja, a gente vai ter que assumir um pouco de risco, pelo menos, né? Por mais que o investidor tenha um poder negocial muitas vezes maior, né? Para impor algumas coisas. Mas tudo fica sem graça daí, né? Daí muitas vezes não faz sentido. Acho que a lição que fica é o que é realmente um deal breaker tem que ser discutido logo no início, né? É aquela coisa, você vai casar, você tem que discutir quais são os seus valores. É exatamente dividir isso. conta não vai dividir conta, então, né? Muito então, nessa linha. A analogia é boa, né? Vai ter filho, não vai ter filho? Tem que saber. Decide agora no início, já deixa muito claro o que você quer, o que você não quer, que normalmente segue bem mais tranquilo, né? E aí, quando a gente fala realmente em definir, né, o instrumento de investimento, a gente sabe que existem diversos tipos, né, atualmente. Então, alguns investidores já vão direto no investimento em equity, outros utilizam instrumentos como um SAFE, né, um mútuo conversível, enfim. E aí, sempre perguntam, tenho certeza que sempre te perguntam isso, porque sempre perguntam pra gente, sempre a discussão em grupo. Qual é o melhor investimento, né? E assim, eu não vou responder, eu sei exatamente o que você vai responder, mas vou deixar para você. Quais são as principais diferenças, né? E assim, vantagens e desvantagens de cada um desses instrumentos? A resposta óbvia do advogado é depende. Depende. É que eles são, assim, tem diferenças bem consideráveis nesses documentos, né? Equity. Acho que é o menos indicado, de forma geral, porque, em tese, o que a gente pensa quando a gente pensa em equity, que uma parte que entra direto no contrato social, ela vai ter mais ingerência do que um terceiro que está de fora, que seria o investidor, olhando para a conversão futura. Mas, no caso do investidor, primeiro que o VC, ele vai querer ficar fora, porque a ideia é nem entrar, é rentabilizar. E o CVC, a gente tem aí, por costume, pelo menos aqui no Brasil, de conseguir uma ingerência considerável. Então, entrar no equity é risco, porque equity é risco, a gente assume risco de passivo como um sócio, porque de fato é um sócio, e a gente consegue se blindar bastante desses riscos, não estando ali dentro. De novo, para onde a gente volta, né? Estratégia. De repente, na análise lá que vocês fazem, não, aqui, esse caso específico vale a pena. Eu não acho que seja um caso que faça muito sentido como regra geral de investimento. Mas, a depender do que se busca, né, na startup, nesse investimento, pode fazer sentido, com certeza. Aí, a gente falando de instrumentos conversíveis, que eu vou tratar aqui em larga escala como mútuo conversível, que é o que a gente vê mais no Brasil, pelo menos. E SAFE, eles são bem diferentes, na verdade, né? Sim. O SAFE, ele é bem usado lá fora, muito usado, muito menos usado aqui, porque ele tem uma proteção muito menor, né, para o investidor. E aí a gente olhando porque hoje as corporações estão buscando, não combina muito com o que as corporações estão buscando. E, de fato, ele tem uma insegurança jurídica. No Brasil é muito difícil, assim, porque existe uma insegurança jurídica muito grande em questões que são até bem mais consolidadas do que venture capital, investimento de risco, que é muito novo, puxa muita coisa do direito americano, ou seja, não está na nossa lei. E aí a gente abre margem para uma decisão judicial, que é geralmente, né, uma pessoa que, por melhor que seja tecnicamente, se não tem no dia a dia esse tipo, né, de contato com esse tipo de investimento, acaba que a chance do erro é maior, é natural. Então, é compreensível que os investidores acabem indo para o mútuo, porque o mútuo traz uma série de obrigações para a investida e proteções para investidor. Então, assim, geralmente a gente vai ter ali
juros para um eventual retorno do valor. A gente vai ter o gatilho da conversão independente. Aí depende também, né? Mas posso dizer que numa maioria, ainda mais de corporação, o investidor pode entrar na sociedade quando quiser, até um limite X, né? Até o limite ali do prazo do investimento, ou decidir se quer o valor de volta. Então, isso fica, na grande maioria dos casos, a cargo do investidor. A investida não tem muita ingerência. E ao mesmo tempo que se protege, porque não entra no quadro societário. Então, assim, olhando para aquela sociedade, a investidora, não tem nada a ver. Então, assim, risco de passivo, problema com a empresa. Fora reputacional, que sempre acaba sendo um problema, mas, de forma geral, se blinda muito mais. Mas, da mesma forma, garante a participação X lá, pelo determinado valor pago, quando quiser converter. E o SAFE, ele, na verdade, é um documento onde vai estar sendo feito um aporte com um valuation cap, pensando que vai ter uma valorização no futuro. Tendo essa valorização, a rentabilização vai ser muito boa. Mas, assim, chegou num determinado momento, teve uma nova rodada, tem que investir. Não é, tem que converter. Então, não é, agora eu vou decidir se eu quero converter, se eu quero dinheiro de volta. Não é assim que acontece, né? Até porque isso normalmente é exigido do novo investidor que está entrando nessa rodada. Exatamente. Né, que todos os mútuos sejam convertidos ali. Exatamente. Então, são documentos bem diferentes. Acho que o SAFE está vindo com mais força agora, né? O que é bem legal. Mas eu acho que tem essas limitações, assim, muito quando a gente fala de CVC, né? O VC aí fica mais fácil de ter esse apetite a risco. Mas acho que, claro, dentro do conversível a gente tem algumas modificações, tem o Convertible Notes também, que também ele é mais simples, que também é usado lá fora bastante, mas ele também tem essas características de conversão, assim como o mútuo, né, diferente do SAFE. Mas acho que, pensando num panorama geral, são os documentos mais utilizados. Sim, acho que a lição que fica não há regras, né? Vai muito caso a caso, decisão do investidor e dos empreendedores também sobre qual é o melhor instrumento a ser utilizado e definido em conjunto, né? Então. Muito. E eu, assim, como advogada, mundo perfeito, e acho que vai muito até para o público que assiste vocês, quem está criando o fundo, quem está criando a estratégia, ter isso muito em mente, que é o que você falou, né? A minha estratégia é essa. A minha estratégia é aquela. Não, eu quero resguardar total porque o pessoal não tem apetite a risco, enfim. E trazer isso pra gente. Porque quando o advogado sabe, né, no fim do dia, até onde pode chegar, até onde não pode, o trabalho fica muito mais assertivo e muito provavelmente vai sair com, assim, o cliente vai ser muito mais satisfeito. Com certeza. Gabi, agora pra gente resumir tudo que foi falado aqui nesse episódio, que dicas você daria para investidores que estão passando por esse momento, por essa fase de negociação nos deals? Tem que bater na tecla de novo de entender o que o fundo está fazendo, qual é a estratégia, primeira coisa. Porque o advogado assim, a gente não faz milagre. Porque às vezes acham que faz, né? Então, e sabe que a gente tem passado, assim, na prática, por algumas questões bem curiosas, assim, de o poder decisor, o bastão passa pra gente. E o advogado não tem essa função, né? Tem função de meio e de apontar risco. A matriz de risco é essa. Até onde você vai, até onde você não vai. Mas eu não tenho poder de decidir, né? E a gente tem visto bastante isso, na verdade, e bem curioso, porque essa não é uma decisão nossa, né? A decisão é estratégica do fundo. Então, ter isso definido, entender até onde dá para arriscar e não dá. Porque, como eu falei, tudo certo se não der para arriscar, né? Mas ter isso muito claro e ter uma assessoria jurídica especializada. Isso é muito importante, porque é um grande problema também nessa parte das negociações que a gente vê logo de cara, é aquele advogado que ele pode ser, assim, extremamente competente, mas ele não é especializado. Então, não adianta, tem muita especificidade dentro do VC e do CVC. Mesmo dentro de um advogado societarista, mesmo falando em fusões e aquisições. Quando é um advogado que não é societarista, é muito triste. E aí não é incompetência. A mesma coisa que eu precisar fazer um caso de direito previdenciário. Eu não tenho ideia.
Nunca trabalhei com direito previdenciário, nunca tive afinidade na faculdade, enfim. Então, fica difícil por quê? Porque quando a pessoa se depara pela primeira vez com certas cláusulas, enfim, certos acordos, e ela estranha aquilo, né? E às vezes é mercado, não tem nem muito que a gente justificar, é mercado, tem como flexibilizar daqui até aqui, depois não tem mais como. E a gente já viu alguns deals ficarem bem complexos em função disso. A gente tem até um caso que é muito legal, assim, que aconteceu com a Carol, minha sócia, que nós estávamos por um dos fundos, era o momento de venda da empresa, e na primeira reunião, o advogado da empresa, que ia ser vendida, da startup, era esse tipo, assim, era bem esse exemplo que eu dei, era um advogado geral, generalista. Uhum. E ele não entendia a negociação, ele não concordava, porque ele dava para ver que não era, quero ser uma pessoa chata, ele não estava entendendo. E ele não queria dar um ok para uma coisa que ele não estava entendendo. Passaram esses dias e o pessoal do fundo nos ligou e disse que a startup pediu para que nós fôssemos advogados deles também. Então a gente ficou, digamos, em lados opostos do deal, assessorando os dois lados, porque eles viram que a Carol estava querendo fazer o negócio acontecer e nunca é aquela coisa impor, pelo menos do jeito que a gente trabalha, né? Impor a minha verdade e os meus direitos acima de tudo. Então a gente ficou trabalhando quase que por todo mundo. Tinham outros fundos, então não éramos só nós. Mas foi um caso bem curioso, bem interessante, assim, né? Não, com certeza. E faz total diferença, né? Acho que é profissionais especializados e também tá sempre acompanhando o processo, documentando o processo, entendendo o que acontece, né? Assim, acho que isso faz muita diferença e gera também muita transparência de ambos os lados, né? Tanto para os investidores quanto para as startups. Não, muito legal. E, Gabi, a gente está chegando realmente ao fim do episódio, mas eu queria muito agradecer pela conversa, pelos aprendizados. Eu preciso contar um spoiler, que assim, quando a gente foi fazer, né, a divisão do que seriam os episódios, e a gente consultou as nossas redes, nossos contatos, networking, e esse foi o episódio que todo mundo pediu, assim, todo mundo queria saber as informações. Então, eu tenho certeza que não só a gente amou a discussão, mas o pessoal que está em casa também. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, eu vou fazer uma pergunta para você que a gente sempre faz aqui para as nossas convidadas, que é: quais tecnologias ou tendências você está mais empolgada para ver, para acompanhar, e como você se mantém atualizada, né? Passa para a gente aqui uma dica para a gente também começar a entrar mais no seu mundo e se atualizar desse tema. Então, eu sou uma grande entusiasta de inteligências artificiais no geral, acho que nos ajuda muito o LLM, né, com o ChatGPTs e afins. Falando da minha área, quando surgiu o ChatGPT, assim, muito, muito cedo, quando ele veio para o Brasil, eu tive acesso, eu nem lembro exatamente através de quem, enfim. E aí eu reuni todos os advogados e falei, é isso aqui, a realidade é essa. Então, vocês têm aí uns 3 dias para ficar em depressão, enfim, fazer o que vocês quiserem. Depois reajam. Porque, assim, não adianta, e acho que é contraproducente ter medo. Tá aí, não vai embora e melhora muito a profissão, no meu ponto de vista. É claro que uma verdade, assim, tem que ser dita, né? Vai tirar muita gente do mercado e aí, claro que não só no direito, acho que basicamente todas as profissões, mas traz uma inteligência, uma rapidez impressionante. Enfim, diversas. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo super prático. Eu tenho muita dificuldade de fazer apresentações. Eu faço conteúdo e sempre passo por alguém fazer. Agora tem aplicativo que eu ponho o conteúdo e sai a apresentação. Você é um BT lindo. Não tem como ter medo disso, entende? É meu melhor amigo. Sim. Mas, assim, vou te falar que, em geral, de forma geral, Gabriela, eu tenho um entusiasmo, assim, bastante grande por soluções que juntam tecnologia com diminuição de desigualdade social. Que eu acho que é uma revolução que a gente está para ter. Né? Com certeza. Mentes brilhantes trabalhando para resolver problemas complexos que não demandem, né, uma quantidade de dinheiro que ninguém queira investir, enfim, que fica algo impraticável. Não, que legal, que legal. E acho que o que você falou de inteligência artificial, né,
Acho que foi hoje que eu estava no LinkedIn e eu vi uma coisa muito interessante, né? Era uma discussão que um recrutador estava falando. E aí foi uma discussão, né, das pessoas usando ou não usando IA e se isso estava atrapalhando mostrar a capacidade de cada candidato, né? E aí uma das pessoas colocou, mas o negócio é você saber quem está guiando a inteligência artificial e quem está sendo guiado pela inteligência artificial. Perfeito. Então, acho que o negócio é realmente, quanto mais curiosidade a gente tiver e quiser se aprofundar no tema, esse tipo de ferramenta só nos traz benefícios, né? Total, é que a capacidade muda agora, né? A gente tem que analisar quem tem a capacidade de trabalhar com a inteligência artificial. Exatamente. Não é errado ou feio, né? Acho que é só as habilidades vão mudando e sempre foi assim, né? Se a gente olha para trás, faz parte do jogo. Exatamente. E aí, Gabi, pra gente se atualizar nesse tema, então é o ChatGPT, a gente joga lá no ChatGPT quando tiver uma duvidazinha? Não, é bem assim também. Mas eu, de novo, eu realmente não tenho medo desse tipo de inteligência, porque, na verdade, eu acho que vai só dar mais valor para quem é muito especializado. Porque ele tem um limite hoje, né? Se daqui a pouco, enfim, vai superar qualquer trabalho humano, não sabemos. Mas é um grande aliado e, assim, quer saber um geralzão, pode botar lá, daí vem depois para advogado. Eu vi no ChatGPT. Manda uma mensagem para a Gabi. Tá bem, mas deixa eu te ensinar. O limite é usar com moderação, né? Exatamente. Então, faça a sua pergunta, mas aí depois verifica a fonte. Verifica se realmente... E direito é muito complicado, tá? Até para quem não é da área. Isso a gente já identificou, a gente já sabe que eles criam tanto jurisprudência, que seriam decisões judiciais, quanto literatura, só que trazem referência e tudo, e é um caos, né? Então, isso tem que ter muito esse cuidado, porque você não é da área, e não vai perceber. Na verdade, muitas pessoas da área, infelizmente, não vão. Mas, falando nessa, não é da área, assim, fazendo uma pergunta fica mais difícil ainda. Mas aí acho que não é nem dica de entrar no jurídico, acho que é geral, assim, né? E uma coisinha só que eu queria falar também, que eu fiquei pensando quando você falou da questão de ser um tema que as pessoas pedem muito, né? Eu queria deixar até uma reflexão aqui. No final do dia, é muito importante quem trabalha com investimento ou com qualquer tipo de contrato comercial, negociação, entender a cláusula. Porque a cláusula de um contrato comercial, a cláusula do investimento, ela não é jurídica, ela é dinheiro. Então, eu sempre trabalho com os meus advogados na ponta do papel, quanto é que isso aqui, que prejuízo isso aqui traz para o cliente ou benefício. Porque a gente não está falando de liquidation preference e o que tem de doutrina, a gente está falando, deu um problema, quanto é que eu vou ganhar, quanto é que eu vou perder? Vendeu bem, quanto é que eu vou ganhar, quanto é que eu vou perder? Porque eu acho que isso talvez aumente um pouco o interesse de quem não é da área, né? Não, porque no final do dia é isso que importa. Com certeza, eu acho que faz parte das capacidades realmente que a gente tem que dominar, porque é o que você falou, no final das contas, às vezes tem um instrumento de investimento, mas tem também um instrumento de contrato, por exemplo, comercial, principalmente no CVC. E aí, quando você não sabe olhar aquilo, não sabe ler aquilo, é muito mais fácil você se deixar levar por uma escrita, né, ou por uma redação que eventualmente não te favorece, não favorece a corporação, às vezes não favorece também a startup, enfim, acaba depois gerando um conflito que não é necessário, né? Esse é um bom uso do ChatGPT. Fez reunião, leu o contrato, ficou em dúvida, bota lá o que é essa cláusula, o que ela quer dizer. Mas né, pra gente ainda mais sem muita convivência, assim, a gente sabe que os documentos muitas vezes não são tão diretos assim, né? Não, a instrução, traduza para uma linguagem não jurídica. Exatamente. Super, traduza para uma criança de 8 anos. Uso muito. Certeza, com certeza. Muito bom, muito bom. Gente, a gente infelizmente chegou ao final do nosso episódio, mas eu queria agradecer muito a presença das duas. E, Gabi, obrigada pela essa discussão, pela conversa, foi incrível. E aí, agora, eu vou falar com o pessoal de casa. Então, se você gostou desse episódio, comenta aqui, compartilha com seus colegas, seja em casa, seja no trabalho, se inscreve aqui no canal, né, tá aqui em cima, enfim. Então, acessa a gente também, né, fala pra gente o que você quer ver no próximo episódio. A gente tá aqui também tentando trazer um conteúdo incrível, com muitas mulheres do mercado, e é isso. Então, obrigada, meninas. Obrigada. E até a próxima. Obrigada.